Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, você está na casa do futebol de seleções e agora chegou a hora da gente começar a repercutir essa data FIFA de junho, tudo que rolou nela, as definições, e hoje começando pela CONCACAF que terminou aí a segunda fase das eliminatórias para a Copa do Mundo. Sobraram 12 seleções, 12 candidatos a 3 vagas na Copa do Mundo e 2 na repescagem. A gente vai avaliar, vai falar aqui sobre como foram esses jogos que definiram esses grupos, né, que definiram esses classificados. Os grupos ainda a gente vai conhecer ainda hoje, quando a gente está gravando esse podcast dia 12, mas isso aí é papo para outro carnaval. Mas antes eu convido você a seguir aqui o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde Online. Dá uma conferida, tem todo o nosso trabalho acompanhando a seleção brasileira, né? Nessa última data FIFA, em junho, estivemos em São Paulo, estivemos no jogo do Brasil contra o Paraguai, na classificação do Brasil para a Copa do Mundo. A gente pôde acompanhar de pertinho, conversar com o pessoal por lá ao longo de toda a semana de preparação de data FIFA, então dá uma conferida. Também segue aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar o nosso podcast, acompanhar o podcast quando sair para os outros podcasts. Vai falar ainda também sobre Copa Ouro, claro, mas também sobre os outros continentes, outras definições em eliminatórias. Mande esse podcast para os seus amigos e, se possível, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Meu lado, Tainan Melo. Tainan, a gente acertou algumas expectativas aqui, não só de classificados, mas de jogos, né, que seriam importantes, né, jogos que seriam decisivos. Para mim, a gente teve até aqui um dos melhores jogos eliminatórios em todo mundo, foi na CONCACAF, um jogo que a gente tinha antecipado, que a gente vai falar. Mas, enfim, eu queria seu parecer inicial sobre esses 12 classificados, essas 12 seleções que seguem o sonho de subir, né? Já que estão ali na América Central, no Caribe, e para a América do Norte ano que vem. Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui. Realmente foi uma data FIFA interessante da CONCACAF. Alguns jogos realmente com a expectativa até melhor do que imaginava. Alguns, no geral, foi bem o que a gente falou. Alguns confrontos que até poderiam, na quarta rodada, você definir a situação do grupo que aconteceu, mas teve outros bem interessantes que foi na rodada final, principalmente o grupo aí teve emoção até o fim, como diz o outro, e foi bem interessante de acompanhar. E agora vamos falar um pouco sobre esses classificados e dar um prognóstico do que vai vir pela frente. Pois é, exatamente. Então já vamos começar pelo Grupo A. No Grupo A, na quarta-feira, dia 4, a gente teve a goleada de Bermuda para cima das Ilhas Caimã por 5-0. E aí na quarta rodada, Cuba venceu a Antigua Barbuda por 1-0, vitóriazinha magra, e Honduras venceu a Ilhas Caimã por 1-0. E aí na quinta rodada, na terça-feira, fechando a conta, Honduras venceu a Antigua Barbuda por 2-0. E no jogo que valia alguma coisa, que a gente já tinha antecipado aqui que poderia ser o jogo da vida, Bermuda fora de casa fez 2-1 para cima de Cuba. Resultado surpreendente e se classificou, né? Honduras se classificou com 12 pontos, Bermuda veio com 7, Cuba ficou de fora com 6, Ilhas Caimã 3, Antigua Barbuda 1. Antes também de falar sobre esse Bermuda e Cuba, 2 pontos, queria dar um parabéns e mandar um salve ao pessoal do canal Gold, né? Que começou a transmitir as vitórias da CONCACAF a partir dessa rodada aqui no Brasil. Um salve para todo mundo que fez a transmissão, muito legal poder acompanhar lá os jogos narrados em português, comentados, enfim, pessoal inteirado sobre o assunto. E o segundo, cara, esses jogos de Honduras, cara, os goleiros viraram, sabe aquele quando o teu time enfrenta um outro e o goleiro vira simplesmente o maior goleiro da história, vira o Ayashi? Foi o que rolou com Honduras nessa data FIFA, porque, cara, o Elias Caimão, o goleiro pegou tudo, contra Antigua Barbuda, o goleiro pegou até pênalti. Enfim, a gente vê os resultados que espantado, mas Honduras jogou muito melhor. Mas falando dessa disputa que estava em aberto, né, Honduras já estava com a classificação encaminhada. Como que você viu, né? A gente esperava, claro, um jogo equilibrado, mas não deixa de ser uma surpresa ver essa classificação de Bermuda fora de casa, né? Jogadas ali até nos gols bem construídas, eu achei interessante, e teve uma polêmica já nos acréscimos, né? Um possível pênalti que o pessoal de Cuba reclamou. No lance, o árbitro deu falta, inclusive, né, para Bermuda. Né? Até metade do estádio comemora, porque ele chega apitando, mas ele aponta para o outro lado. Enfim, como que você viu as definições desse grupo, principalmente essa classificação histórica de Bermuda? Realmente, primeiro reforçar os elogios que você fez, principalmente a transmissão do gol, que realmente deu uma integrada, termina aproximando o conteúdo, é bem interessante. Ajudou bastante, principalmente a gente aqui nessa data FIFA especificamente. Em relação ao jogo de Honduras, para citar primeiro, porque vai ser mais rápido,
Realmente os placares são enganosos pelo tanto que o Honduras apresentou, principalmente contra a Ilhas Caimã. Foi 1-0, gol já no final. Então foi realmente um cenário que quem olha assim o placar diz, 1-0, o Honduras ganhou de Ilhas Caimã só por 1-0. Não, mas tem que entender a circunstância do jogo, que realmente o Honduras produziu muito e os goleiros realmente se agigantaram. Mas o Honduras passou tranquilamente, como esperado. Em relação a Cuba e Bermuda, realmente surpreende porque Bermuda consegue construir o resultado fora de casa, né? Bermuda fez o que tinha que fazer diante das Ilhas Caimã, assim como todos fizeram, basicamente. Só Bermuda que menos o time tinha tropeçado, né? Exatamente. Menos o time Bermuda. A Bermuda que não fez, né? Bom, então, realmente só ficou no jogo contra Cuba e Bermudas. O que foi surpreendente foi que Bermuda conseguiu construir um resultado fora de casa, né? Então, Bermuda que já era em confronto direto, Bermuda conseguiu... Foi a única seleção que perdeu pontos para Ilhas Caimã, então tinha essa questão de realmente ter um jogo mais decisivo, né? Mas aí o caso é que Bermuda conseguiu sair na frente fora de casa logo no começo, Cuba empatou, e aí tudo bem, a gente sabe que Cuba já mostrou mais do que tem mostrado, mas ainda assim estava jogando em casa, tinha um favoritismo. Porém, teve no final do jogo, o Lambi fez o gol e garantiu essa classificação histórica de Bermuda. E aí o que vinha para frente é lucro, né? Realmente foi uma classificação que deve ser muito bem comemorada, porque Bermuda chegou para essa data FIFA em um cenário atrás, né? Então ela precisava realmente buscar essa vitória, essa classificação, justamente pelo jogo de Cuba, que Cuba tinha ganho das Ilhas Caimã. Então ela precisava, e Cuba também tinha ganho de Antigua e Barbuda, né? Então ela precisava torcer contra Cuba. Cuba terminou fazendo a sua parte, mas quando deveria realmente fazer a sua parte, de buscar garantir a vaga, selar a vaga, jogando em casa, tropeçou. É um resultado gigantesco para a Bermuda. E você falou ali dessa vitória de Cuba contra Ilhas Caimã. Tem um detalhe, que a vitória foi por WO, né? Porque as Ilhas Caimã não puderam entrar em Cuba. Então, Cuba basicamente só venceu um jogo, né? Que foi contra o Bermuda, que era o outro adversário mais fraco, que foi com quem Bermuda empatou. A gente até falou, né, no outro podcast que isso podia fazer diferença, né? Que foi o que você disse. Tinha que buscar estado fora de casa e buscou. Né? A gente acompanha uma partida ali, quem conseguiu ver, viu, né, que Cuba até teve mais posse de bola, criou mais oportunidades, mas Bermuda conseguiu ser mais efetivo, né? As chances perigosas de Bermuda foram maiores, né? No geral foi 8-5, se não estou enganado, mas foi 4-2 nas chances efetivas para Bermuda, que consegue essa classificação. Eu tinha falado que era uma seleção que podia incomodar e Cuba talvez não estava naquele astral igual da última Copa Ouro, onde chegou muito bem, nessa inclusive está fora. Então, Honduras e Bermuda são as seleções que avançam nessa chave A. No grupo B teve até emoção, a gente pode dizer, de uma certa forma. A gente falou que Granada precisava fazer saldo contra Bahamas, foi lá e fez, né? Venceu por 6-0 na quarta-feira, dia 4. Aí na sexta-feira, dia 6, a Costa Rica fez 8-0 em Bahamas apoiando de todo mundo. Trinidad e Tobago sofreu no primeiro tempo de jogo, Trinidad e Tobago com Santos Neves, foi um sofrimento, perdeu o pênalti. Eu estava vendo que o cenário de desilusão ia acontecer por ali, mas no segundo tempo 6-2, né? Conseguiu algo com gol de pênalti. Para mim, não foi, inclusive, o segundo pênalti que ele tomava nesse jogo. Mas, enfim, conseguiu deslanchar, fez 6-2 e o jogo em Port Spain com o estádio lotado, né? A gente tem que destacar isso, muito legal, desse clima que o York está conseguindo levar para a seleção. E aí, na última rodada, a Granada quase complicou com o Santos Neves, precisava ganhar ainda para ter chance, precisava fazer saldo. Acabou ganhando de virada por 3-2 só. E aí precisava torcer por uma goleada histórica da Costa Rica para cima do Trinidad e Tobago, que não aconteceu, vitória apenas por 2-1. Costa Rica passa na primeira colocação com 12, Trinidad e Tobago com 7, Granada com 7, São Cristóvão Neves com 3, Bahamas com 0. Tainan, tua avaliação aí dessa classificação, né? A gente tinha falado que esse confronto entre Granada e Trinidad e Tobago lá atrás terminou empatado, era determinante para ver o grupo, mas acho que Trinidad e Tobago conseguiu principalmente fazer no jogo ali no saldo contra São Cristóvão Neves, né? Porque vamos supor, se só ganha ali por 3 gols ainda ia dar, mas ia dar um pouco mais de emoção. Mas, enfim, como que você viu aí
essas definições, e que São Cristóvão e Neves deu uma atrapalhada na vida dos dois, né? Podemos dizer assim. Exatamente. Primeiro, a dificuldade que foi do primeiro jogo para Trinidad e Tobago, né? Aquele jogo sofrido, principalmente no primeiro tempo, jogando em casa, como você falou, estádio lotado, e parecia que Trinidad e Tobago estava indicando que poderia fazer o que fez recentemente. Mas aí, no segundo tempo, nesse novo trabalho de Trinidad e Tobago, quando o White Hawk à frente, conseguiu construir um resultado que foi determinante, porque a diferença foram 5 gols, né, de diferença no saldo, né? Então, realmente terminou sendo bem determinante esse jogo, até porque no outro jogo, na outra rodada, na última rodada, com o jogo de Granada contra São Cristóvão e Neves, realmente foi 3-2, um placar mais apertado, era um jogo fora de casa, né? O mando de campo era de São Cristóvão e Neves. Então, mesmo assim, Granada conseguiu construir um resultado, saiu atrás, virou o jogo. Então, ainda teve uma emoçãozinha no final, São Cristóvão e Neves quase conseguiu empatar, chegou a diminuir, mas realmente essa vitória de Trinidad e Tobago na rodada anterior foi determinante para conseguir a classificação. Né? Que o outro jogo foi apenas 3-2, e aí o jogo contra a Costa Rica, Trinidad e Tobago e Costa Rica, era um resultado esperado que Costa Rica ganhasse. Costa Rica ganhou todos os jogos e levou apenas um gol, que foi o gol de Trinidad e Tobago, já no segundo tempo. Mas Granada precisava aumentar a vantagem, torcer para Costa Rica golear. Granada ganhou, mas não de uma grande vantagem, e Costa Rica também ganhou, mas uma vantagem mínima. Os dois ganharam de vantagem mínima. Então fica esse resultado: Trinidad e Tobago avança, Granada a ver o que acontece na sequência do trabalho, mas também é um desempenho que deve ser bastante exaltado por chegar a essa reta final com as mesmas pontuações e não passou apenas por um critério de desempate do saldo de gols, mas ganhou os seus jogos, marcou gols, sofreu a mesma quantidade, mas aí, claro, o saldo de gols fez a diferença e manteve o sonho de Trinidad e Tobago de continuar esse sonho, né, de voltar a disputar a Copa do Mundo. Pois é, foi uma grande batalha, e acho que destaca aí Granada, né, que foi uma situação que não foi bem na Liga das Nações, né, foi rebaixada até, inclusive, conseguiu mostrar uma evolução, podemos dizer assim, ao longo dessa eliminatória. E claro, não dá para, por mais que a gente seja, acho que o veículo que mais fale mal da Costa Rica, eu acho que se que a gente vê até no canal Gol, o pessoal com muita expectativa contra a Costa Rica, a gente não tem essa expectativa contra a Costa Rica, a gente deixa bem claro isso, mas acho que dá muita moral. Claro, golear a Bahamas, todo mundo goleou, mas esse papel, é claro, vencer ali com o Trinidad e Tobago com 2 gols no primeiro tempo, até com um jogo que não tinha tanta obrigação assim, né, tanto peso. Enfim, acho que a Costa Rica ganha moral para a Copa Ouro e para as eliminatórias. A gente vai ver, né, com o andamento, né, principalmente da Copa Ouro, como que vai ser a Costa Rica. Acho que claro, já dando um spoiler aqui, a Costa Rica, principalmente nessa questão eliminatória, vai ser o principal fator, né, podemos dizer assim, para avaliação de como vai ser a terceira fase eliminatória dos Ticos. E agora a gente passa para a terceira rodada do Grupo C. Grupo C, onde já de cara, né, no primeiro jogo já definiu tudo, já que Barbados e Aruba empataram 1-1, e aí morreram abraçados, e aí ninguém mais basicamente podia chegar lá. Santa Lúcia ainda tinha uma chance, mas perdeu de 4-0 para a Curaçao, aí ficou tudo definido. E o Haiti venceu a Aruba por 5-0. E aí na última rodada, no jogo que não valia nada, Santa Lúcia e Barbados empataram 1-1. E, cara, no resultado, que é explodidor de cabeças total, Curaçao, o jogo foi em Aruba, né, mas o mando era do Haiti, mas Curaçao fez 5-1 para cima do Haiti, e eu falo que você está explodidor de cabeça porque o Haiti vinha de 1 ano de vitórias. Desde junho do ano passado, o Haiti só ganhava. Então, é realmente um resultado espetacular de Curaçao. Espetacular, porque é uma geração que está todo mundo de olho, é uma seleção que a gente fala que pode surpreender nas eliminatórias, né? Tem lá o Juninho Macuna, enfim, jogadores que já entraram num vocabulário mais próximo, já passaram para o cenário europeu, né? Tem toda a questão em relação à descendência holandesa dos jogadores, e esse resultado contra o Haiti mostra muita força. Claro, o Haiti teve a oportunidade, foi um jogo muito aberto. Esse aqui foi o nosso Espanha e França, podemos dizer assim, né? Porque terminou 5-1, mas o Haiti teve 20 finalizações no jogo, ou seja, uma loucura. Mas, enfim, acho que é um resultado que deixa a gente de olho arregalado,
Curaçao fechou o grupo com 12, Haiti tem 9. E aí, para você ver, a gente falou que esse grupo estava muito... Lá atrás, né, no ano passado, a gente falou por aqui que esse grupo estava muito desequilibrado, né, porque o Barbados, Santa Lúcia e Aruba ficaram com 2 pontos, ou seja, empataram entre si, mas não aconteceu mais nada entre elas. Ainda acho que Curaçao conquistou o resultado para todo mundo ficar de olho na Copa Ouro e também na terceira fase. Acho que ninguém vai querer ficar no grupo com Curaçao, não. Realmente foi um resultado que o Curaçao mostrou a força, né? Marcou 9 gols em 2 jogos, e justamente esse jogo contra o Haiti, que era um jogo que definiria a primeira colocação do grupo, e assim, o Haiti já vinha do bom retrospecto, tinha um mando, embora não jogasse realmente em casa, mas era o mandante, e Curaçao foi muito efetivo, eficiente, conseguiu abrir 2-0 logo nos primeiros 15 minutos de jogo, depois o Haiti diminuiu, quando foi na reta final dos últimos 25 minutos, o Curaçao marcou 3 gols. Então foi um jogo em que o grupo já estava praticamente encaminhado, mas realmente esse é o destaque de Curaçao, conseguir marcar 15 gols em 4 jogos, ganhar todos os jogos, ter máximo aproveitamento, e no confronto que tinha mais, que poderia ter um nivelamento mais equilibrado, conseguiu superar muito bem o Haiti. As outras seleções, a Barbados a gente já sabia, a Aruba, a gente vem falando há tempo de que os resultados construídos às vezes não eram condizentes, mas já chegou numa situação muito complicada, e Santa Lúcia também, a gente sabe que tem esse teto, tem essa limitação. Então, era um jogo que mostrou... Foram jogos em que a seleção de Curaçao realmente chega com os pés na porta, mostrando as credenciais, estou aqui, estou chegando forte e vou brigar por essa vaga na Copa. Bem interessante de acompanhar. Pois é, um resultado expressivo, uma final de eliminatória expressiva, né? Acho que fica um destaque muito grande, a gente fica na guarda para ver o que o Curaçao vai fazer, também fica na guarda o que o Haiti vai fazer. Acho que não é por esse jogo que a gente pode menosprezar o Haiti, tudo que o Haiti construiu, né, ao longo desse ano, que foi, como eu falei, um ano de vitórias, né, 100% de aproveitamento na Liga das Nações, né, vitória fora de casa, vitória nas eliminatórias, vitória contra o Azerbaijão, a seleção europeia, né, ou seja, foram resultados bem construídos aí nesses 9 jogos, 10 jogos, né, porque também teve a vitória contra a Aruba nas eliminatórias. Chama a atenção, vamos ficar de olho nessas duas seleções que talvez não apareçam tão fortes, mas são seleções para ficar de olho, claro. Vamos passar para o grupo D, que na terceira rodada teve a vitória de Montserrat sobre o Belize por 1-0, num gol mais sem querer da história, que o zagueiro foi chutar, a bola bateu no atacante, é um gol trapalhão mesmo. E aí na quarta rodada o Panamá venceu o Belize por 2-0, e a Nicarágua, no jogo em Manágua, venceu a Guiana por 1-0, o jogo foi bom também, a Guiana fez o quase gol mais bonito de todas as eliminatórias, uma jogadaça do Mari Glasgow. Eu vou ter que falar como é bom ver a Guiana jogar, cara, eu fiquei triste que a Guiana caiu fora. E aí, na quinta rodada, até por esse jogo que eu tô falando isso, a Guiana venceu o Montserrat por 3-0, num jogo onde os gols são bem legais. Quem quiser ver, tem lá no YouTube da CONCACAF. E Panamá fez 3-0 no Nicarágua. O Panamá, sem o seu principal jogador, o Carrasquilha, né, tá machucado, ficou na primeira colocação com 12 pontos, Nicarágua com 9, a Guiana com 6, Montserrat com 3, Belize com 0. Tainá, acho que esse grupo, até pela pontuação, é o único grupo que dá para dizer que foi exatamente aquilo que a gente esperava, né? Porque não, tipo, uma sexta com 12, outra com 9, outra com 6, outra com 3, outra com 0. Só a gente tinha dúvida de como seria, né, essa definição da segunda colocação. A gente apostava que seria entre Nicarágua e Guiana. O jogo, por ser em Montaguá, acho que fez diferença, né? Acho que Montaguá faz diferença, estádio cheio, mas a Guiana teve personalidade, foi para cima, teve oportunidades, foi um bom jogo. Nicarágua conseguiu a vitória, se classifica junto com o Panamá. O Panamá dá para dizer que é uma das principais seleções, né, dessas que estão disputando as eliminatórias, né, talvez a melhor de todas. Enfim, como você viu a definição, principalmente esse confronto direto entre Nicarágua e Guiana. Realmente foi o que terminou determinando a classificação, né? Pecado aquele Condomar de Glasgow não ter acontecido. Realmente é uma seleção que bem interessante, mostra uma boa evolução e que poderia ter ido mais longe, né? Mas, como você falou, o fato da Guiana ter jogado fora de casa terminou realmente também fazendo uma diferença, apesar do nivelamento das duas seleções. Vejo Panamá realmente ia sair mais à frente, né? Dentre essas seleções, a gente concorda que tem o melhor futebol, outros podem analisar
pelo histórico da Costa Rica, mas Panamá hoje vem jogando o melhor futebol dessas seleções que disputam, que estão nas cabeças, por assim dizer. E aí, com a vitória da Nicarágua sobre a Guiana, aí ficou a situação muito mais confortável, né? Não tinha mais o que fazer, apenas a última rodada serviu para cumprimento de tabela. E aí o Panamá fez valer a qualidade técnica, a superioridade dos jogadores, mesmo desfocado, e o mando de campo, para conseguir uma vitória que confirmou a classificação panamenha, também com máximo aproveitamento, com 10 gols marcados, 12 pontos, 4 vitórias, e a Guiana fez o seu papel, apesar de sair em desvantagem no confronto direto. Nos outros confrontos de seleções que estavam abaixo dela, fez a diferença e conseguiu 2 vitórias interessantes. E aí, lá para baixo, foi Montserrat e Belize, as 2 seleções do nível mais abaixo. Então, terminou que Montserrat terminou essa fase vencendo, e mais insuficiente, claro, para ficar com a vaga na Copa. Então, são seleções em que a gente poderia apontar como classificados, que realmente aconteceu, mas chama a atenção para as próximas competições já com o CACAF, a seleção de Guiana. Tem muito a evoluir e ver o que a gente vai acompanhar dessas seleções, da seleção de Guiana, até onde essa sequência de bom trabalho pode render. Pois é, ficar de olho, né? Agora, Guiana vai ter 1 ano de ato, basicamente, até voltar a campo de maneira oficial, né? Jogos oficiais, já que a Liga das Nações só volta depois da Copa do Mundo, né? Então vai ter esse tempinho aí. Vamos ver como vai ser a preparação, claro. Ficar de olho no Mari Glasgow, cara, que é um cara que... Aquela jogada, né? É diferencial. E é muito bom porque a Guiana ela é muito ousada nesse sentido, né? Os gols contra Montserrat foram exatamente assim. Por isso que eu destaco uma seleção que é muito vertical, uma seleção que tem muito drible, tem muito recurso, né? Talvez os jogadores não tenham quanta qualidade, assim, mas eles ousam. E isso é legal de acompanhar. Isso acaba se sobressaindo, principalmente com seleções inferiores, como o Tainan ressaltou. E chegamos no grupo E, onde a gente teve um dos jogos que a gente estava mais na guarda nessa rodada e fez cumprir as nossas expectativas. Na quarta-feira, dia 4, teve um Dominica 3-0 nas Ilhas Britânicas, um jogo que já não valia muita coisa, na verdade valia uma sobrevida para a Dominica, mas que já acabou quando a Guatemala, no jogo que, para mim, foi o melhor jogo da eliminatória até agora, no mundo todo, cara. Poucos jogos acho que me ganham assim, atenção, se pensar em Ásia, até na América do Sul. Talvez aquele Uruguai Colômbia, que foi muito bom, enfim. Né? Guatemala venceu a República Dominicana por 4-2, no jogo onde a Guatemala sai na frente, a República Dominicana vai atrás, vira o jogo, a Guatemala vira de novo. Um jogo que, com todo o caráter decisivo que tinha, e ali já basicamente encerrou a conta, né? Porque daí dependia da Jamaica vencer as Ilhas Virgens Britânicas, que aconteceu só por 1-0, a Jamaica estava com o time inteiramente reserva nessa partida, acabou não forçando muito. E aí na quinta rodada, a República Dominicana, mostrando sua força, fez 5-0 em Dominica, e a Jamaica fez 3-0 na Guatemala. A classificação final ficou com a Jamaica na primeira colocação com 12 pontos, Guatemala 6, República Dominicana 6, Dominica 3, Ilhas Virgens Britânicas 0. Ainda de novo, né? Mais um grupo que teve com essa escadinha 12, 9, 6, 3, 0, né? Que era o que a gente esperava no semifinal inicial, mas o confronto direto ali entre República Dominicana e Guatemala definiu tudo e foi um jogaço, né? Aquilo que a gente esperava foi realmente um jogaço, óbvio. Os goleiros colaboraram um pouco, o Nicolas Hagen falhou nos 2 gols, cara, o que a gente não está acostumado, né? Tanto que no jogo contra a Jamaica ele vai lá e pega um pênalti do Bailey, né? O gol sai no rebote, mas ele pega um pênalti do Bailey. Enfim, entregou o que a gente esperava, né? A definição desse grupo, principalmente mostrando a força da Guatemala e da República Dominicana. Acabou dando um azar no chaveamento, né? Talvez em qualquer outro grupo, se duvidar, a República Dominicana poderia ter se classificado. Exatamente. Quando o grupo foi definido, certamente a gente poderia colocar realmente Jamaica e Guatemala como as seleções classificadas, possivelmente classificadas pelo histórico dela, pela qualidade, enfim. Mas esse desempenho da República Dominicana levantou muita questão que até onde a República Dominicana poderia chegar. E ela chegou muito perto. Vale ser destacado isso, ela consegue resultados históricos, vem uma boa fase e realmente deu trabalho, muito trabalho. Realmente eu acreditei que ela poderia até ganhar, até pela forma como conseguiu jogar fora de casa, conseguir virar o jogo, mas aí depois uma sequência de 3 gols em 10 minutos, pouco menos que isso, com os gols do Santos e do Samaioa,
a Guatemala conseguiu virar o jogo e ganhar por 4-2. Então, realmente, esse cenário, esse jogo realmente definiu o cenário. E a Jamaica, claro, com placares magros, talvez a gente até coloque que eu poderia ter um desempenho melhor no geral em relação a questões ofensivas, gols marcados, mas fez o que esperava. Ganhou os 4 jogos, cumpriu com o resultado e teve uma classificação relativamente tranquila, conseguindo vencer as Ilhas Virgens Britânicas e depois fazendo valer o mando de campo, superando a Guatemala, em Kingston. Então, esse grupo chama atenção realmente para onde a República Dominicana pode ir mais à frente, né? As competições que ela vai disputar, amistosos, o que essa seleção pode render. É outra seleção em que a gente tem que ficar de olho e ver o que pode apresentar nos próximos jogos, na sequência, nos próximos ciclos. Pois é, e fica a expectativa para a Copa Ouro também, né? A Copa Ouro está aí, a República Dominicana vai estar lá, e também um ponto interessante, né, dessa derrota contra a Guatemala é que o Júnior Firpo estava fora, né? Estava machucado, né? Ficou de fora daquela partida. Ele tá na relação para a Copa Ouro, né? A Federação Dominicana manteve ele na relação, mas é interessante ver como que ele pode, como ele ajuda, e mesmo assim o Dominicano vai conseguindo construir, né? E você falou do Santos, o Santos é aquele cara que não pagou nada a semana toda na Guatemala, né? Jogou muito nessa partida contra a República Dominicana, foi o cara que só não fez chover naquele jogo, né? Marcou o primeiro gol, depois apareceu de novo na construção da vitória, né? Ele foi muito bem, né? Conseguiu fazer uma grande partida aí com o nosso Santos e dar a vitória, né? Dá para dizer que ele foi o cara que conseguiu dar a vitória para a Guatemala, a vitória que garantiu a classificação. Vamos ver, né? A Guatemala acho que é uma seleção que depende muito da chave, né? A gente vai descobrir a chave depois, né? Para ver aonde vai. Eu tava na dúvida, né? Serão 2 ou 3 gols. Foram 3 gols do Oscar Santos nessa partida, metendo o hat-trick decisivo aí para a história do futebol guatemalteco, podemos dizer assim. Enfim, chegamos no grupo F, o grupo F da angústia, da aflição até os minutos finais. No jogo no dia 4/6, São Vicente Grandinas fez 6-0 para cima de Anguila, esse resultado já era esperado. Aí na quarta rodada, o Suriname, até com um sofrimento grande, venceu o Porto Rico por 1-0. O Porto Rico perdeu um gol sem goleiro, enfim, mas o Suriname venceu e garantiu sua vaga. E no outro jogo, El Salvador não bobeou, né? A gente estava até no aguardo se El Salvador ia bobear, foi um jogo até tranquilo, 3-0 para cima da Anguila. Aí chegou a última rodada, meu amigo, e foi uma loucura. Porque Porto Rico vence São Vicente Grandinas por 2-1, no jogo que São Vicente Grandinas não aliviou, foi para cima, né? Teve chance, teve gol anulado, né? Foi um jogo muito bom. E El Salvador empatou com o Suriname em 1-1. Esses 2 jogos aconteceram ao mesmo tempo. Então foi uma loucura. E no fim das contas, o Suriname passou com 10 pontos na primeira colocação. El Salvador ficou na segunda colocação com 8. Porto Rico com 7. E fica aqui o destaque: se Suriname vencesse El Salvador, Porto Rico passava porque tinha mais saldo de gols, né? A gente falou que podia ser um fator decisivo e El Salvador fez só 3-0 em Anguila. Porto Rico fez 8, né? Então poderia ter sido um fator decisivo, mas não foi. Aí São Vicente Grandinas, que ficou com aquele gosto de quero mais, com 3 pontos, e Anguila com 0. E no final do jogo em El Salvador, em São Salvador, ainda tivemos uma sonora vaia, porque mesmo passando com a corda na mão, foi complicado. Aí o pessoal soltou-lhe a vaia para a seleção de El Salvador. Enfim, a gente esperava que fosse uma definição emocionante, né? E os jogos entregaram isso, né? Tanto a partida do Suriname contra Porto Rico, acho que porque Porto Rico sabia que o resultado lá podia ajudar, né? Porque talvez deixaria um peso muito grande para o jogo entre El Salvador e Suriname. Quase conseguiu atrapalhar a vida do Suriname em plena Parnaíba, mas não conseguiu. E aí a rodada final, que é uma loucura, mas o pessoal de Salvador totalmente satisfeito, porque a seleção se classifica, mas deixa muito a desejar. Realmente, os jogos que envolveram o grupo F foram tiveram esse caráter decisivo justamente por essa real possibilidade de 3 times brigarem por 2 vagas, quem ficaria de fora. E foram jogos muito disputados, né? Mesmo a vitória tranquila de El Salvador sobre Anguila, a gente já tem esse prognóstico do que El Salvador poderia aprontar contra si mesmo, que é o que vem acontecendo de El Salvador
tropeçar, decepcionar, enfim, não cumprir com o que a gente esperava, mas nesse jogo não conseguiu construir, ainda que tenha sido só 3-0, porque Porto Rico já tinha goleado no placar superior. Mas realmente essa última rodada, com São Vicente e Granadinas, mesmo eliminado, colocando dificuldades, saiu atrás de Porto Rico, buscou o empate, e aí Porto Rico conseguiu construir a vitória já na reta final. E toda essa questão de El Salvador e Suriname, os gols foram logo no primeiro tempo. Mas qualquer movimentação, qualquer gol podia tirar uma seleção ou outra, a depender de quem fizesse, de quem balançasse a rede, e deixou esse caráter, esse jogo tenso, né? E aí, ao fim das contas, foi um empate que não dá para dizer que foi um empate, aquele jogo amigável, porque realmente não dava. A gente viu que o cenário não era esse, né? É pela situação complicada que um ou outro poderia se enrascar por causa da vitória de Porto Rico contra São Vicente e Granadinas. Então, é outra seleção, no caso de Porto Rico, é outra seleção que a gente chama a atenção, fica de olho, observa o que pode fazer nos ciclos à frente. A seleção que apresentou um bom futebol, mas não conseguiu a vaga justamente por detalhes, né? Esse jogo ela conseguiu, no jogo que poderia ser decisivo, ela na primeira rodada empatou com Porto Rico, empatou com El Salvador fora de casa, né? E aí, realmente, El Salvador conseguiu tirar a diferença em outras partidas. E aí, nesse caso, El Salvador não perdeu para Suriname, né? Empatou. E Suriname e Porto Rico perdeu para o Suriname. Então, esse terminou sendo um jogo decisivo para que Porto Rico não avançasse. E aí, no caso, o Suriname consegue colocar esse bom momento, deixar essa seleção à frente, conseguir se classificar, e El Salvador fica em segundo lugar. Vai ser duas seleções, principalmente Suriname, aquela seleção que pode ficar de olho, que pode ser uma novidade interessante nas competições. Ou embolar um grupo, né? A gente fica de olho aqui, a gente vai passar até as chaves para vocês entenderem os potes como estão divididos, que pode ter muita surpresa, muito jogo complicado, né? Enfim, fica aí lá dentro, né? Como eu falei, o pessoal de Salvador passou, mas não está satisfeito, e o pessoal de Porto Rico lamentou bastante, né? Porque dentro do possível, Porto Rico ainda pegou os dois principais adversários fora de casa, né? Tanto Suriname contra El Salvador, acho que isso fez a diferença. Porque nos jogos contra São Vicente e Granadinas, por mais que esse último jogo tenha sido deveras emocionante, e contra a Vila fez muito bem a sua parte, né? Enfim, fica aí o lamento. Agora a gente vai passar aqui os potes, como está a definição, né? Como a gente falou, agora são 3 grupos com 4 seleções cada. O campeão de cada grupo avança direto para a Copa do Mundo. O segundo colocado vai para a repescagem. Os 2 melhores vão para a repescagem intercontinental. No pote 1 tem Panamá, Costa Rica e Jamaica. No pote 2 tem Honduras, El Salvador e Curaçao. No pote 3 tem Haiti, Trinidad e Tobago e Guatemala. No pote 4, Nicarágua, Suriname e Bermuda. Tainan, acho que o sorteio, só para passar, vai ser hoje, né? A gente está gravando esse podcast no dia 12 de junho. O sorteio vai ser hoje à noite, né? 8 horas da noite. Então, talvez você esteja ouvindo esse podcast e o sorteio já tenha acontecido, né? Possivelmente. Então, você já pode dar uma olhada. Mas, olhando esses potes, cara, imagina, dá para... Não é maluquice, mas não, um grupo, sei lá, Costa Rica, Curaçao, Haiti, Suriname, imagine. Dá para sair um grupo bem pesado disso aí, né? Enfim, qual que é a sua expectativa aí para o sorteio? Acho que eu já falei aqui, é a minha opinião. A única seleção para mim que a gente dá para colocar com favoritismo é o Panamá. Mesmo Costa Rica e Jamaica, eu acho que vão ter que soar um pouquinho independente do grupo para se classificar. Não sei que esse grupo que eu falei aqui aconteça com o Panamá, e o Panamá vai ter que despertar um pouquinho também, mas acho que tem tudo aí para ser essas 6 rodadas finais que acontecem em setembro, outubro, novembro, obviamente valendo vaga na Copa do Mundo. A Copa do Mundo que tá todo mundo falando, se não for agora a gente não vai. Então, amigo, tem 2 seleções com esse pensamento, seleções que já caíram fora com esse pensamento. Então tá todo mundo pensando igual. Acho que talvez Bermuda ali, que não esteja com esse tipo de pensamento, Bermuda tá, surfando, né, na onda do momento. Mas, enfim, o que dá para esperar? Qual que é a sua expectativa para esse sorteio de hoje à noite? Aí eu acredito que possa ter realmente um grupo bem difícil. Acredito que o sorteio possa propiciar isso. Mas, no geral, acredito que será um grupo de grupos de bom nível técnico. Eu concordo com você que o Panamá
exceto se for sorteado em um grupo realmente difícil, como fosse Panamá, Curaçao, Haiti e Suriname, por exemplo, aí realmente aí Panamá vai ter que se esforçar mais um pouco, mais do que o esperado. Mas acredito que o Panamá tenha um favoritismo maior para se classificar, Bermuda um pouco menos, mas no geral todas as seleções acredito que tem a possibilidade. Umas bem mais, outras bem menos, mas um grupo que tem, em tese, chances equilibradas. Tem o mesmo, podemos colocar no mesmo bolo, por assim dizer. Então, acredito que serão eliminatórias bem interessantes de acompanhar essa terceira fase. Assim como foi a segunda fase, bem interessante, principalmente nessa reta final. Como todo jogo vai ter um caráter muito mais decisivo, e será um tiro curto, 2 jogos de setembro, 2 em outubro, 2 em novembro. Então, muito do que foi feito nessa data FIFA desse mês de junho pode refletir nessas datas mais para o fim do ano. Então, vai ser bem interessante ver quais serão essas 3 seleções e principalmente quais serão as seleções que irão disputar a repescagem, porque são apenas os 2 melhores colocados. Então é possível que possa haver uma disputa não apenas entre as seleções do mesmo grupo, mas disputando, olhando os resultados de concorrentes na mesma chave e também olhando de outras chaves em relação a essa segunda colocação. Serão eliminatórias bem interessantes, assim como foram nessa data FIFA, com jogos muito bons de acompanhar, com emoção até o fim, algumas dessas partidas. Certamente terá também nessa data FIFA, nessa terceira fase, essas eliminatórias, essa parte final das eliminatórias da CONCACAF. E pois é, a gente vai ficar de olho também, porque vai ter a Copa Ouro, né? E dessas seleções aqui, quase todas estão na Copa Ouro, apenas Bermuda e Nicarágua não estão, né? Então as outras 10 terão esse compromisso agora, né, pela frente, né, da disputa do torneio continental, né? Então isso eu acho que com certeza vai intervir. Se alguma seleção ali que a gente não está esperando faz uma grande de Copa Ouro, pode ser Trinidad e Tobago, até mesmo o Suriname, que é uma seleção que a gente já coloca num patamar mais acima, a gente já coloca elas com destaque diferente, né? Então acho que tem isso para a gente ficar de olho. E aí a Copa Ouro é o assunto do próximo podcast sobre CONCACAF. A gente também vai trazer já esses grupos formados, mas te agradece pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde, dá uma conferida lá, tem conteúdo sobre a data FIFA. Como eu falei, a gente fez a cobertura em loco da seleção brasileira. Se você não viu, dá uma conferida lá. Também, se puder, segue aqui no YouTube, no Spotify, aonde você estiver escutando esse podcast, para ficar antenado quando sair dos próximos. E se puder, apoia.se/CoachVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso projeto. Não pode estar financeiramente, compartilhe esse podcast com um amigo seu. Renan, a gente vai ter aí um longo mês, né, pra gente ficar se encontrando durante a Copa Ouro, mas a gente fica no aguardo também para ver como será essa terceira fase lá na frente. A gente volta durante a Copa Ouro, mas em setembro a gente também está de olho na Copa do Mundo. Forte abraço. Valeu mais uma vez, vamos acompanhar esse mês longo de bons jogos. A gente pode analisar o desempenho na Copa Ouro, que a gente vai fazer, mas também ver o quanto essa Copa Ouro pode influenciar nessa terceira fase das eliminatórias da CONCACAF. Valeu! Valeu e um abraço a todo mundo que esteve conosco. CONTVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui.